Quando eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, que foi onde eu consegui entrar na universidade depois de muito tempo, né? Depois de muita luta, eu fui estudar filosofia. E nas aulas de sociologia, a primeira questão que foi levantada foi se o homem era produto do meio ou se ele já nascia com algumas características, né, determinadas. Tipo assim, se ele já tivesse o destino traçado, vamos dizer assim, para simplificar. E existiam duas posições de filósofos, que uma era aquela do Thomas Hobbes, né, do Leviatã, que dizia que o homem é o lobo do homem. E a partir daí, então, desenvolvia-se toda uma teoria para provar que o homem já era pré-determinado a ser isso, ser aquilo. E se o homem era lobo do mal, era lobo do homem, né? Quer dizer, o homem já nascia predestinado praticamente a ser mal, né? A olhar só para si e, tipo, não levar em conta o outro. Quer dizer, o homem estava ali para ocupar o seu espaço, né? E por aí. E a outra visão era que o homem era produto do meio, que o meio forjava o homem. Nessa época, eu ainda não era assim tão maduro, então a gente pensava, tinha hora que você achava uma coisa, tinha hora que você achava outra. Hoje, a gente percebe que não há um determinismo dizendo que o homem é isso ou aquilo. E também não se pode afirmar que o homem seja radicalmente produto do meio. Porque o meio, ele pode tanto produzir o homem bom como o homem mau. Então, a gente fica nessa relatividade, né? Essa relatividade. Mas o interessante, eu puxei esse enfoque, porque é importante as pessoas entenderem que individualmente cada pessoa desenvolve de um certo modo. É lógico que o meio, por exemplo, vai ter influência na formação tanto do caráter quanto da personalidade daquela pessoa. Mas o meio não é sempre determinante. Porque existem outras razões que a gente pode, às vezes, até ignorar, razões, às vezes, de ordem, né, de a pessoa, da índole da pessoa, né, da própria... até a questão espiritual pode ser levada em consideração, se aprofundarmos esse assunto, na formação do homem. O que eu quero dizer com tudo isso, quero chamar a atenção, é principalmente para a educação. Porque nós, na verdade, seguimos muito, né, os padrões familiares. Então a educação, ela se faz o quê? Ela se faz dentro da família, ela se faz na escola, ela se faz na sociedade, ela se faz no ambiente religioso. E esse caráter da pessoa humana, ele é forjado dentro dessas circunstâncias. Agora, tem muito a ver também com o desenvolvimento da mente, né, do pensamento das pessoas. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas se elas foram ensinadas a pensar. A maioria, primeiro que dizem que nunca foram ensinadas a pensar. Outras perguntam como seria ensinar a pensar. Porque nós vivemos em sociedade e precisamos do quê? Conviver. A convivência social, ela é fundamental. E nós precisamos usar da inteligência para aprendermos, quer dizer, para desenvolvermos as nossas capacidades mentais, sensoriais.
E se nós não pensarmos, nós vamos ser apenas objeto de comando ou de mando. Então, a formação da pessoa humana, ela depende muito do pensamento, das ideias. E isso, muitos pais não estão preparados, às vezes, para proporcionar aos filhos. Preferem o caminho mais fácil, que é o caminho positivo. É o do faça isso e não faça aquilo. Fórmulas prontas. Então, eu penso que o meio, ele pode influenciar sim a formação do caráter e da personalidade da pessoa humana. Daí que é importante pensar que meio que você vive, ou então os pais, que meio é esse que eu proporciono ao meu filho, aos meus filhos, para que eles desenvolvam todas as suas capacidades de inteligência, de criatividade, porque hoje está aberto essa veia. Não dá para você fechar o ser humano numa teoria só e dizer o homem é o produto do meio, o homem é o lobo do homem, e seja lá o que for a outra teoria. Tudo é relativo, né? Tudo é aprendizado. E eu penso que a criança, ela nasce ansiosa por aprender. Toda criança. Ela nasce ansiosa por aprender a andar, por aprender a falar, por aprender a compreender o mundo, por aprender a se colocar, né, no mundo e por compreender, né, as relações humanas e tudo mais. Então é muito particular dentro da esfera familiar que os pais estejam preparados para estimular os filhos a desenvolverem-se plenamente. E eu observo que uma das coisas que é um dos tópicos, né, que é muito cerceado na criança é a própria criatividade, né? Então a criatividade, de repente, ela é bloqueada porque os pais pensam de um modo e querem que tudo seja visto daquela maneira. Então você não pode fazer nada fora da caixinha. Você tem que seguir aquelas regras todas. Quer dizer, como se fosse um animalzinho, né? Que fosse domesticado, né? E na verdade nós vivemos numa sociedade onde a domesticação ela ocorre o tempo todo. É muito mais fácil, parece-me, para pais, educadores, conformar a criança a um determinado padrão do que deixar que essa criança pense, que ela raciocine e que ela faça escolhas. Você, pai, você, educador, você está ali presente para estimular a criatividade, a estimular o pensamento, a estimular uma vida com maior dinamismo para os seus filhos. É assim que eu vejo, então, a formação do homem. Começa na educação e termina na educação.